Doutor Adriano, eu estou sentindo uma dor na região externa do joelho, está me incomodando, está me tirando sono, não está me deixando dormir à noite, já faz um certo tempo. O que será que é? Será que é alguma estrutura lá dentro? Será que é artrose? O que será que está acontecendo? Bom, meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina do esporte. Hoje a gente vai falar sobre a dor na região lateral ou dor na região externa do joelho. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que tem interesse em vídeos éticos, você que gosta de ciência, para já se inscrever no meu canal, para já dar uma curtida nesse vídeo, me ajuda bastante, leva bastante informação ética para pessoas que podem precisar. Eu vou falar de todas as causas de dor na região externa do joelho e no final do vídeo eu vou deixar algumas dicas para te ajudar no diagnóstico, para poder te ajudar a elucidar o porquê você pode estar tendo essa dor. Então é muito importante que você fique até o final do vídeo e que você preste atenção em tudo que eu vou falar. Então, para a gente entender o que pode estar levando uma dor na região externa do joelho, é importante a gente relembrar um pouco da anatomia. Aqui tem o modelinho do joelho, aqui é a região externa. Então, lá de fora para dentro do joelho, a gente tem uma estrutura chamada de trato iliotibial. Depois a gente tem a cabeça da fíbula, a gente tem o menisco lateral, a gente tem a cartilagem lateral do joelho, a cartilagem do planalto da tíbia, a gente tem a cartilagem da patela, que são sinais e sintomas de condromalácia pegando a região externa, e a gente tem um nervinho super importante que passa aqui atrás, que ele se bifurca, que é o nervo ciático, lançando um ramo aqui chamado de nervo fibular. Tudo isso pode causar dor e eu vou explicar cada item desse que pode gerar uma dor. Então, falando primeiramente dessa estrutura que passa bem aqui na região lateral do joelho, bem na região externa, que está fora da articulação, é chamado de trato iliotibial ou banda iliotibial. Então, é muito comum e quando a pessoa começa a fazer determinadas atividades físicas, principalmente a corrida ou o ciclismo, ela não está totalmente preparada para aquele esporte. Então nada mais é do que esse trato iliotibial muito encurtado que vai raspando nesse ossinho que está representado por esse parafuso. Esse ossinho chama epicôndilo lateral, ele raspa, gera uma espécie de uma bursite, essa bursite inflama e gera muita dor nessa região que pode eventualmente até irradiar um pouco mais aqui para baixo. Então geralmente está ligado a erros de treinamento, o tratamento geralmente está ligado à fisioterapia e como eu já expliquei em um vídeo direcionado especificamente para esse tipo de problema, quando a pessoa nasce com o trato iliotibial muito encurtado, fez todo o trabalho da fisioterapia, inclusive aquela chamada de soltura miofascial e não melhorou, em alguns casos está indicado o tratamento cirúrgico e eu costumo usar uma técnica chamada de zetaplastia. Então a gente pega o tendão que está encurtado, a gente faz um alongamento do tipo zeta, aliviando, zerando os sintomas quando a doença do paciente é exclusivamente ligada a esse problema. Uma outra causa também bastante frequente é a lesão desse ligamento, que é chamado de colateral lateral. Geralmente são traumas contusos da região de dentro sendo jogado aqui para a região de fora. Pode ou não estar ligado à lesão de algum outro ligamento, como por exemplo o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, pode estar ligado à lesão do menisco lateral, pode estar ligado a um complexo muito importante que é na região posterior chamado de complexo posterolateral e geralmente quando a pessoa tem a lesão do colateral medial, está ligado a algum acidente traumático ou algum entorse do joelho. Uma outra causa também bastante frequente é a chamada lesão do menisco lateral. Então a lesão do menisco ela pode acontecer, como já expliquei em outros vídeos, de diversas formas. A gente pode ter aquela pessoa que sofreu um entorse, por exemplo, jogando bola, ou eventualmente jogando um vôlei, uma luta de solo, um jiu-jitsu, um judô, e ela acaba rompendo o menisco devido ao entorse. A gente sabe que o menisco ele suporta muito bem a carga axial, mas ele não suporta a carga rotacional. Ele pode romper, gera uma dor na região externa do joelho, eventualmente ela pode irradiar para a região interna, geralmente está ligado a derrame articular, ou seja, água no joelho, e pode, em alguns estágios mais avançados, levar ao chamado bloqueio. Muito importante a gente lembrar que existe uma má formação frequente na população, que é chamado de menisco lateral discoide. É um menisco maior do que o normal e mais móvel, então ele está muito propenso a ter lesão. Geralmente essa lesão começa na adolescência, adolescentes muito ativos, eventualmente até um adolescente já federado, já jogando alguma categoria de base, ou futebol, basquete, hand, vôlei, e ele acaba começando a ter uma dor, ele sente o joelho estalar, e eventualmente ele acaba tendo a ruptura do menisco. Essa ruptura de menisco, quando é possível, a gente sutura, a gente costura o menisco, e quando não é possível, a gente faz a chamada plastia, que a gente altera o formato dele, fazendo uma limpeza e cauterizando com um negócio chamado de eletrocautério, para que a gente consiga preservar esse menisco, para que a gente consiga realmente evitar que esse paciente chegue futuramente a fazer uma prótese.
prótese. Uma outra causa também bastante frequente, que está muito ligada à lesão do menisco, é chamado de artrite ou artrose lateral. Então são aquelas pessoas que começaram a ter lesão de menisco, o menisco começou a envelhecer, começou a pular fora do lugar, isso na ressonância aparece descrito como lesão extrusa do menisco ou lesão horizontal do menisco. Ele deixa de fazer a função dele de amortecedor, ele não funcionando mais, começa a aumentar a pressão de um osso contra o outro e a gente começa a desenvolver a artrose. Isso é muito frequente naquelas pessoas que têm o chamado geno valgo, aquele joelho do tipo X, principalmente mulheres, depois dos 60 anos de idade. E o tratamento dessa doença depende muito da idade do paciente e do grau dessa artrose. Então, quando a gente pega pessoas abaixo de 60 anos, já com uma artrite localizada só na região externa do joelho, às vezes é necessário uma cirurgia corretiva, na qual a gente faz uma linha de corte no fêmur e joga o peso, tirando da área doente, jogando na área sadia. Isso é chamado de osteotomia femoral varizante. Então, a gente tira aquela linha de peso, faz um cálculo através de um software e a gente coloca aquela placa junto do chamado enxerto ósseo artificial. Dentro de 6 semanas a gente libera o paciente para pisar, depois vai havendo todo o protocolo de fisioterapia e de 6 a 9 meses o paciente vai aos poucos voltando ao esporte. Segundo a literatura, quando a gente trata a artrose de compartimento externo através de uma osteotomia, a taxa de retorno para o esporte é muito alta e a gente desacelera a doença, a gente consegue evitar uma prótese ou posterga essa prótese ao máximo possível. Também é importante a gente lembrar da chamada de condropatia ou condromalácia, principalmente quando ela está ligada à hiperpressão lateral da patela contra o fêmur. Geralmente são pessoas que têm alterações tomográficas e a patela não corre no trilho, ela acaba trabalhando de maneira muito lateralizada. Essa cartilagem da região externa acaba sofrendo demais, uma hiperpressão, ela acaba degenerando. Em casos avançados, principalmente em pessoas acima de 50 anos de idade, já começa a formar os bicos de papagaio e essa dor mimetiza muito uma artrose de compartimento externo. Muito importante examinar o paciente, ver de onde está vindo esse exame, pedir tomografias, principalmente a tomografia pelo protocolo francês, e a gente consegue ver se existe ou não a hiperpressão lateral. Em alguns casos, existe tratamento cirúrgico, a gente faz um procedimento com um nome esquisito chamado de facetectomia, a gente tira esse bico de papagaio, faz o release, ou seja, a liberação da patela para que ela consiga correr no trilho e o paciente ficar livre dos sintomas. E uma outra causa também muito importante que demanda muito bem o exame físico do paciente é a chamada síndrome da Hoffa. Então eu já tenho vídeos falando sobre isso. São aquelas pessoas que também começam a praticar atividade física acima do limite fisiológico e aí a gordurinha de Hoffa, que é o nosso colchãozinho que a gente tem aqui atrás do tendão patelar, ela começa a aumentar de tamanho, começa a subir e acaba ficando preso aqui na região externa da patela, gerando também uma compressão e muitas vezes esse paciente já tem alterações degenerativas de próprio envelhecimento que absolutamente não tem nada a ver com aquele sintoma. Então é muito importante o médico examinar, aplicar testes diagnósticos até fechar o diagnóstico da síndrome da gordura de Hoffa. Uma outra causa também de dor no joelho, que às vezes acaba havendo começão de bola, é a chamada de tendinite do tendão bíceps femoral, que é o tendão que corre aqui atrás e que se insere mais ou menos aqui na cabeça da fíbula. Então a gente sabe que quando existe desequilíbrio, perda de força muscular, o músculo perde aquela capacidade elástica de absorção de energia cinética, o tendão acaba ficando sobrecarregado, primeiro o tendão inflama, depois ele passa por um processo de envelhecimento chamado de degeneração, ele começa a criar um material amorfo dentro dele e começa a gerar uma dor, geralmente que é na região de trás do joelho, irradiando para a região mais lateral. Então é muito importante examinar, testar o tendão para a gente ver se o paciente tem ou não a tendinite do tendão bíceps femoral. E agora aqui por último, duas causas de dor no joelho, na região externa, que não são tão comuns, mas é importante a gente falar para que haja um diagnóstico correto. A primeira delas é chamada de luxação da cabeça da fíbula, principalmente aquelas pessoas que já sofreram algum acidente de moto, um acidente traumático, um entorse e a dor na região externa persiste. Então a gente sabe que os ligamentos que ligam a cabeça da fíbula aqui na tíbia podem se romper, levando aqui a uma instabilidade e gerando dor. Então é muito importante que o médico examine, faça teste de estabilidade na cabeça da fíbula para a gente saber se existe ou não essa luxação. E uma outra causa também que não é tão frequente, mas pode acontecer, é a chamada de aprisionamento do nervo fibular. Aqui atrás a gente tem o nervo ciático que vem, ele se divide e aqui ele lança um ramo que corre em cima da cabeça da fíbula e desce, chamado de nervo fibular, que leva a sensação de sensibilidade da região
externa, tanto do pé quanto da perna para o cérebro e da região anterior também, e ele faz com que o seu pé movimente, principalmente seja jogado para cima. Então pode haver alguma compressão nessa região, principalmente pessoas que sofreram algum acidente traumático, algum entorse, algum estiramento, e geralmente é uma dor incompatível com os achados de exames de imagem. Então a gente às vezes vai ver uma ressonância magnética, ela é praticamente normal, é uma dor importante que incapacita, que dói inclusive à noite, pode não estar ligada a perda de força na região e perda de sensibilidade. É chamada em medicina de dor neuropática. Então é muito importante nesses casos que a gente está desconfiando, pedir um exame com nome esquisito chamado de eletroneuromiografia para a gente ver se existe ou não interrupção da transmissão nervosa. Se houver realmente essa interrupção, existe o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico, geralmente realizado por microscópio ou por ortopedistas ou por neurocirurgiões. Mas e aí, doutor Adriano, afinal de contas, como é que eu vou saber por que eu estou tendo essa dor? Você consegue me dar alguma dica? O que pode ser? Não consegue me dar uma luz do que está acontecendo? Óbvio, pessoal, óbvio que o diagnóstico tem que ser feito por um médico capacitado. Tem que passar num colega médico que vai saber examinar, que vai pedir exames de imagem, vai confrontar com o exame físico, que é imperativo, e vai fazer o diagnóstico e o tratamento. Mas algumas dicas aí para a gente mais ou menos saber o que pode estar acontecendo. Então, toda vez que a gente tem dor na região externa do joelho e está ligado ao movimento, a gente pensa na síndrome do atrito do trato iliotibial. Principalmente você que começou a fazer determinado esporte cíclico, como por exemplo a corrida ou o ciclismo, e não se preparou para isso, ou seja, negligenciou aquele treinador ou negligenciou aquele treino de força, aquele treino de musculação para te preparar melhor para aquele esporte. Dor na região externa sem inchaço. Fala muito a favor aqui ou de uma lesão de menisco que está começando ou de uma tendinite, principalmente quando a dor tende a ser um pouco mais posterior. Lembrando que existe também uma tendinite chamada de tendinite do tendão poplíteo, que é bem na região posterior, que também pode piorar quando a gente agacha muito e quando a gente faz muita atividade física. Dor na região externa do joelho quando sobe e desce muita escada. A gente pensa muito na síndrome da hiperpressão da patela, ou seja, quando a pessoa está subindo e descendo a escada, devido ao mau alinhamento da patela, existe um aumento da pressãozinha da patela contra o fêmur e isso gera dor. Dor na região lateral ligada a inchaço. A gente pensa em lesão de menisco lateral ou em estágios mais avançados, em aí uma artrose de compartimento lateral, principalmente quando esse joelho está começando a entortar um pouco mais para dentro. E aqui, finalmente, dor na região externa quando a gente agacha e dá uma rodadinha. Faz pensar em lesão de menisco lateral, principalmente da região de trás do menisco, chamado de raiz de menisco ou dor de raiz meniscal. Então, muito importante prestar atenção de quando esses sintomas estão aparecendo. Bom, pessoal, é muito importante, então, a gente consultar um médico de referência para te examinar e fazer o diagnóstico de uma maneira correta. Não negligencie isso. Se você gostou desse vídeo, fica à vontade para comentar, para dar sua opinião, o seu relato sobre essa dor externa. Algumas dúvidas que eu consiga responder, eu vou respondendo por aqui. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, fica à vontade para entrar no meu site www.adrianoleonardi.com.br. Novamente, se você tem interesse em vídeos éticos, em ciência, já dá um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.